Amém. Irmãos, nós estamos em 2 Reis, capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. 2 Reis 20. Um pouco do contexto do que nós vamos falar nessa manhã. Nesse texto, nós vamos falar a respeito do reino do sul, né? O reino de Judá. E nesse tempo, desse capítulo, o reino do norte já estava em cativeiro. Israel já tinha sido levado para o cativeiro, né? Por causa da desobediência. E nós chegamos, então, nesse capítulo 20, ao final da vida do rei Ezequias, que o Lucas esteve aqui semana passada, né, falou a respeito dos capítulos 18 e 19, e esse é um daqueles reis que sempre no início da história de cada rei a Bíblia diz, né, se foi alguém bom aos olhos do Senhor ou se foi um rei mau aos olhos do Senhor. E isso por todo o livro de reis, crônicas, né, sempre tem. E Ezequias foi um dos reis que fez a vontade de Deus, um dos reis bons de Judá, né? Até a respeito dele, no versículo 5 do capítulo 18, fala assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Pensa bem, olha como a Bíblia qualifica esse rei, o rei Ezequias, né? Era um homem temente a Deus, confiava no Senhor, um grande rei de Israel. E aí no capítulo 20, né, depois dessa história do capítulo 19, a Bíblia conta, né, como esse rei confiava no Senhor, né? E então nós chegamos no capítulo 20, que vai tratar a respeito do final da vida de Ezequias. Né? Depois dessas histórias, a Bíblia traz o final da vida de Ezequias, como ele terminou os seus dias, como esse rei que começou tão bem, né? Um homem temente a Deus, um homem que confiava no Senhor, como ele terminou os seus dias. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Comece comigo, vamos aí no versículo 1 até o versículo 3. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, evangelista Josivane, depois de uma vida nobre, né, nós podemos falar, como a Bíblia qualifica ali no versículo 5 do capítulo 18, a vida desse rei, a história, né, do final da vida dele começa assim, com esse diagnóstico terrível. Comenta para a gente a respeito de como isso pode ter chegado aos ouvidos de Ezequias, como nós ouviríamos algo assim, né? Bom dia, irmãos, graça e paz. Imagino que ao ouvir um diagnóstico, sobretudo de morte, e vindo ainda da parte do Senhor, não é fácil ouvir algo assim, não é? Conversávamos antes ali com o irmão e ele disse que ouviu um diagnóstico de uma doença que até certo nível curável do filho dele e ele estremeceu. Agora você imagine ouvir um diagnóstico de morte e saber que uma coisa é ouvir dos médicos, outra coisa é ouvir vindo da parte de Deus: olha, você vai morrer. E aí a pergunta que fica é: o que vem de Deus para as nossas vidas não é o melhor? Então é nisso
que devemos nos empenhar, que ao ouvir algo de Deus, mesmo que seja contrário àquilo que nós queremos para as nossas vidas, ainda continua sendo melhor. Então deve ser esse ou essa a posição do cristão. Porque nós vamos continuar discorrendo aqui sobre o texto e a gente vai ver que Ezequias teve uma outra posição. Ao invés de acolher aquilo que estava vindo de Deus, por que que ele não aceitou o diagnóstico? É porque o diagnóstico de alguma maneira não era favorável. Se tivesse dito que ele receberia algum tipo de bênção, algum tipo de favor, ele teria feito um culto de ações de graças. Mas como ele ouviu um diagnóstico de morte, em que se encerraria ali os seus dias, colocaria um ponto final no seu reinado, em toda a sua história que ele estava vindo construindo, então ele entendeu que aquilo não era bom para ele. Então a pergunta que fica para a gente iniciar esse estudo, esse discipulado é: quando recebemos algo da parte de Deus, mesmo que não seja favorável a nós, ainda continua sendo melhor, porque a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável, ainda que desfavorável aos nossos olhos. Amém. E nós vemos esse momento, né, em que Ezequias recebe essa notícia. E, como todos, né, a reação da pessoa, a pessoa fica sem chão com a notícia dessa, né? É um diagnóstico de morte, como o evangelista falou, vindo da parte de Deus. E aí, evangelista Maria Emília, como foi a reação do rei Ezequias diante disso? A primeira reação dele, né? Na verdade, ele entrou em desespero, né? E fala que ele virou para a parede, ele orou e clamou e pediu ao Senhor misericórdia, né? Que o curasse. E é interessante aqui, voltando na fala aqui do evangelista Josivane, que era da vontade de Deus que a vida dele se encerrasse ali. Não era da vontade soberana de Deus. A gente já falou isso em outros momentos, né? A vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade soberana dele era que ele colocasse a casa em ordem, porque ele ia morrer e não ia viver. Então, Deus já detectou que já existia um problema ali. Se Deus está mandando colocar em ordem, é porque está bagunçado. Está lá no versículo 1 lá. Põe em ordem a tua casa, na minha versão está. Se puder colocar aqui para os irmãos acompanharem, é porque já existia um problema. Ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai se recuperar. Mas quem recebe um negócio desse pensa assim: meu Deus, eu quero viver. Eu amo a vida, eu quero viver. Só que não veio de médicos, né? Veio do Senhor. O Senhor disse para ele: é uma ordem, coloca a tua casa em ordem. Tem um problema ali. Nada começa grande. Deus já viu um problema ali. Põe a tua casa em ordem, porque a tua missão nessa terra, ela encerrou. E a gente tem que entender que não é só como termina, mas a gente precisa entender quando termina. Quando se fecham os ciclos. E isso aqui é muito importante, porque era a hora de fechar o ciclo dele. Mas ele não aceitou. E ele clamou ao Senhor. O coração dele quebrantado, contrito e quebrantado, ele buscou ao Senhor em oração. E o Senhor ouviu a oração dele. E isso é interessante porque o versículo fala, né? Põe a sua casa em ordem, pois você vai morrer. Ele vai orar ao Senhor e ele fala a respeito do diagnóstico de morte. Não, eu não quero morrer, mas ele não fala a respeito da casa dele que não estava em ordem, né? Ele nem considerou essa parte, né, do que Isaías falou com ele, porque era um diagnóstico de morte. O desespero bateu, né, na hora. E eu acho interessante a questão da reação, porque o pastor sempre nos ensina, né, que suas ações
falam algo a respeito de você, mas suas reações mostram de fato quem você é. Porque as suas ações você controla, você pensa, né? Pelo menos deveria pensar antes de fazer, para conduzir a sua vida da melhor forma, mas as suas reações não estão no seu controle, estão mostrando quem você é. E é muito interessante como a primeira reação de Ezequias a um diagnóstico como esse foi de virar para a parede e começar a falar com Deus. Ele mostrou ali naquele momento quem era a sua fonte, né? Porque o evangelista falou de um irmão que testemunhou para nós aqui quando recebeu um diagnóstico semelhante a respeito do filho dele, e a primeira coisa que ele fez, bateu aqui na igreja e veio aqui para o altar orar e chorar. Irmãos, não está falando a respeito da ação da pessoa, está falando a respeito da reação. Como está o coração da pessoa? Que essa pessoa fazendo isso mostra que a sua fonte primária é o Senhor. E pela palavra de Deus, se você ler principalmente o Antigo Testamento, ali onde tem várias histórias, você vai ver que sempre que surgia algo diante do povo de Deus, Deus não admitia que o povo buscasse em outra fonte. Deus não admite isso. Em Isaías 30, Deus condena isso em Israel, porque uma nação estrangeira veio atacar Israel, veio guerrear contra Israel, em Isaías 30. E a reação de Israel foi fazer o quê? Eles foram ao Egito buscar ajuda. Eles foram ao Egito fazer uma aliança com o exército egípcio, né, para que eles conseguissem vencer esse rei. E Deus falou assim: porque vocês fizeram isso, vocês vão ser destruídos. Isaías 30:15 fala o seguinte: na quietude e na confiança estava a salvação de vocês, mas vocês não quiseram. Então, o que Deus sempre espera do seu povo é isso, é que o povo busque a Ele. Nós vemos diversas vezes na palavra de Deus que, por exemplo, fala a respeito dos nomes de Deus, né? Porque sempre que Israel passava por uma situação em que eles precisavam do Senhor e eles buscavam o Senhor, eles tinham uma nova face do relacionamento deles com Deus, né? Quando eles precisavam de cura, eles encontravam Jeová Rafá. Quando eles precisavam de alguém que visse a causa deles, o que eles estavam passando, eles descobriam Jeová Roi, o Deus que me vê. Quando eles precisavam guerrear, eles descobriam que Deus é o Senhor dos exércitos, que Deus é a minha bandeira, sempre que nós passamos por algo na nossa vida. Quando a nossa reação é buscar ao Senhor, nós vamos descobrir nele algo que talvez a gente ainda não conheça, uma face de Deus que a gente ainda não viu, né? E no Salmo, eu coloquei aqui o Salmo de número 9, versículo 10, fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Embora nós vamos ver aqui que Ezequias deveria ter seguido a palavra do Senhor e colocado a sua casa em ordem, principalmente, coisa que ele não fez, a despeito disso, de como se desenvolveu a história, é interessante ver, como eu falei, que a reação de um homem de Deus a primeira reação é sempre buscar o Senhor, porque Deus não pode ser o último a saber das coisas na sua vida. Isso é desonra. Deus não pode ficar sabendo junto com todo mundo, né? Isso é desonra. Se você que é casado, se você faz algo, ou tem alguma bênção vindo na sua vida, né? Se a sua esposa ou o seu marido descobre depois das pessoas, isso chateia a pessoa. Por quê? Porque faltou honra. Poxa, por que eu não fui o primeiro a saber disso, né? Por que eu estou sabendo junto com todo mundo? E com Deus não é diferente, porque Deus espera que o seu povo se relacione assim com Ele. Deus não pode ser o último a saber das coisas. A nossa primeira reação deve ser sempre buscar o Senhor. E aí nós continuamos.
apesar do diagnóstico proferido, Deus ouviu a oração de Ezequias, evangelista? Ouviu, né? Então, mesmo uma pessoa agindo com impulso próprio, não agindo segundo os preceitos de Deus, mesmo assim as suas atitudes ainda podem nos ensinar algo para as nossas vidas. Veja, Ezequias, ao receber o diagnóstico e vindo da parte de Deus, para além do diagnóstico, ele deveria entender que havia a vontade de Deus naquelas palavras. Contudo, as suas reações ainda podem nos ensinar que devemos sempre buscar ao Senhor, como mencionou o Filipe. Então, olhando esse texto de uma forma pedagógica, daquilo que nos ensina na nossa vida prática, ele nos mostra que devemos buscar o Senhor nos momentos de adversidades. Mas para além de buscar ao Senhor, precisamos entender qual é a sua vontade. Porque às vezes buscamos ao Senhor pelas nossas vontades. Quando desconsideramos a vontade de Deus, mesmo que estejamos buscando ao Senhor, quem está prevalecendo é as nossas vontades e não a vontade do Senhor. Talvez faltou para ele só, evangelista, a parte final da oração de Jesus no Getsemane, né? Porque Jesus fez a mesma coisa, era o mesmo diagnóstico, ele sabia que ele estava indo para a cruz, só que ele falou no final, contudo que se faça a tua vontade, não a minha. Perfeito. Então, aí chegou o ápice da fala, né? Que em qualquer circunstância, que prevaleça a vontade de Deus, né? No livro de Tiago, a palavra vai nos ensinar que a gente pode planejar, dizer, faremos isso, fazemos aqui, faremos aquilo, contudo, se o Senhor quiser. E aí, lembrado a oração de Jesus, contudo, seja feita a sua vontade. Então, queridos, o passo a passo da vida de Ezequias, nesse sentido, está nos ensinando, sim, que ao depararmos com a situação difícil, seja ela qual for, o primeiro ato das nossas vidas deve ser buscar ao Senhor. Mas buscar ao Senhor não a partir das nossas vontades, buscar ao Senhor a partir daquilo que Ele falou, através do profeta ou através da sua palavra, principalmente através da sua palavra. Porque Deus não vai usar um profeta para falar algo que vai contradizer a sua palavra. Então, pelo contrário, aquilo que um profeta falar, o respaldo tem que estar na palavra. E Ezequias era um homem, de fato, temente ao Senhor. Então, ele deveria ter considerado a primeira fala, de colocar a sua casa em ordem, como falou a Maria Emília. Versículos 5 e 6, vocês me acompanham aí, fala assim: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Eu destaquei aqui, irmãos, como foi a resposta de Deus, né? Porque ele diz, eu ouvi a sua oração, e ele diz, eu vi as suas lágrimas. No Salmo 94, versículo 9, tem um questionamento, né? Que diz assim, acaso aquele que fez os ouvidos não ouve? Ou aquele que fez os olhos não vê? Nós temos algo a aprender aqui também, porque certamente o Senhor ouve e vê tudo que nós passamos na nossa vida. Certamente, porque quando a gente fala assim que a primeira reação, Deus não pode ficar sabendo junto com todo mundo, é claro, irmãos, que nós devemos considerar que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, né? Mas isso não diz respeito ao Senhor, diz respeito a nós mesmos, né? Porque, embora seja onisciente, a nossa reação de falar com o Senhor mostra algo a respeito de nós mesmos, né? Então, nós precisamos
entender essa confiança no Senhor. E aí, evangelista Maria Emília, nós vemos que o texto começa com o diagnóstico de Deus, né? Coloque sua casa em ordem, pois você vai morrer. E depois da oração de Ezequias, Deus muda essa fala, né? Mas, como você já começou a comentar, né, a respeito da vontade soberana e da vontade permissiva de Deus, apesar de Deus ter mudado essa fala dele, isso não indica que a nossa oração consegue mudar o Senhor, né? Fale um pouco para a gente a respeito disso. Na verdade, a oração ela não vai mudar a Deus, ela vai mudar a nossa situação, a nossa circunstância, porque o Senhor é imutável. Então, o que estava acontecendo ali? Não mudou a vontade de Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia e amor, Ele permitiu que Ezequias vivesse mais 15 anos. Só que Deus já sabia tudo o que ia acontecer. Tudo o que ia acontecer durante esses 15 anos, que foi, né, no caso, a derrota dele lá, que a gente pode ver lá no versículo 25, 22, né? É 22 ou 25 ali, Felipe? Aqui, no caso, eu coloquei um texto de 2 Crônicas, Tá. Uhum. que está falando da mesma história, né? Porque sim. livro de Crônicas repete a história dos reis de Israel, nós vamos chegar lá ainda. Uhum. Mas eu até fiz um destaque aqui, irmãos, nós estamos num discipulado geral, e quando você está estudando a Bíblia, algumas Bíblias têm o que chamam de concordância bíblica. Uhum. Né? Tem algumas concordâncias bíblicas que vêm separadas, você pode comprar uma concordância bíblica separada, mas uma concordância bíblica, para quem não sabe, é essencial para estudar a Bíblia. Muitas vezes a pessoa até não sabe, né, e ignora, não sabe para que serve aquilo ali. Alguém tem aí na Bíblia de vocês? Dê uma olhada. Tem umas Bíblias que tem uma letrinha ou um númerozinho. Aí lá embaixo, no rodapé, né, tem alguns textos indicando. Alguém tem uma Bíblia São aqui? as Bíblias de estudo, com né? concordância? As irmãs têm lá. Isso é muito importante mesmo, porque essa concordância vai nos mostrar, porque um princípio de interpretação bíblica, de hermenêutica, a Bíblia se interpreta pela Bíblia. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então, para entender um texto, muitas vezes você vai precisar entender o contexto, vai precisar buscar em outros lugares o que a Bíblia está falando a respeito daquilo ali. E esse aqui é um exemplo fantástico disso, porque nesse texto, especificamente, essa história de Ezequias ela é contada nesse capítulo que nós estamos vendo, mas ela também é contada em 2 Crônicas 32 e ela também é contada em Isaías 38. Olha só, tudo isso eu estou falando para vocês porque de onde eu tirei isso? De uma concordância bíblica. Porque muitas vezes, por mais que você já tenha lido a Bíblia 1, 2, 10 vezes, você não vai lembrar de tudo, né? Lógico. Então, está estudando a Bíblia, coloca uma concordância do lado, está com a Bíblia de estudo nas mãos, não ignore as letrinhas, né? Vai lá embaixo, vê o contexto, porque isso é importante. Por exemplo, em 2 Crônicas 32, no versículo 25, a mesma história que nós estamos lendo, né? Como eu falei, em 2 Reis 20, mas aqui tem um versículo muito interessante que não tem lá em 2 Reis. E é um detalhe que faz toda a diferença no decorrer da história. Diz assim, 2 Crônicas 32, 25. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado, e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então, a evangelista estava falando, né, como vai se desenvolver a história aqui, porque depois de ser curado, a Bíblia diz lá em Crônicas que a reação de Ezequias não foi boa. Ele não correspondeu bem àquilo que o Senhor concedeu de bondade a ele, né? Porque ao invés dele se dedicar mais ao Senhor, ao invés dele cumprir a palavra do Senhor e colocar a casa dele em ordem, nós vemos que o que aconteceu com ele foi o seu coração se encheu de orgulho por causa disso, né? Então,
a história dele terminaria ali como um bom rei de Israel, né? Com aquela qualificação que a Bíblia dá para ele lá no capítulo 18. Só que ao invés disso, ele ora ao Senhor, Deus concede a ele mais 15 anos, né? Só que o que acontece nesse período de 15 anos é diferente do que aconteceu dali para trás na vida de Ezequias. Aquele homem que começou muito bem como um rei que agradava ao Senhor, nós vemos ele, então, nesse momento, se tornando um homem orgulhoso. Ele deixou o orgulho entrar no coração dele. É isso que está dizendo o texto de Crônicas. E aí comenta para a gente, evangelista Maria Emília, a respeito desse orgulho. Porque, na verdade, Deus já tinha avisado ele, né? Põe a sua casa em ordem. Então, Deus já estava dizendo, tem alguma coisa aí. Nada começa grande. O orgulho já estava uma sementinha no coração dele, né? E aí, mesmo ele recebendo essa cura de Deus, e aí a gente vê aqui no decorrer que Isaías ainda diz que Deus vai dar um sinal, né? Você quer que o relógio adiante ou que o relógio atrase? Né? É como se ele dissesse assim, se o relógio adiantar é muito fácil, então voltar o relógio. E o tempo volta no relógio de Acás. Está lá no versículo 11, né? Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinha declinado no relógio de sol de Acás. Então, ele recebeu a cura, ele viu um milagre tremendo, que Deus retrocedeu o tempo para poder confirmar que ele receberia a cura. E, mesmo assim, aquela sementinha de orgulho que estava lá, que Deus já tinha falado com ele deixou entrar no coração e acabar com tudo que ele tinha feito para trás. O orgulho, gente, ele é uma coisa muito terrível quando se fala de pecado, porque o orgulho ele está ligado diretamente a Satanás. Foi o que levou à queda de Lúcifer, né? Quando ele deixou de olhar para Deus, que ele estava no Monte Santo de Deus, ele desviou o olhar de Deus e olhou para si mesmo. E aí ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. E por que ele quis ser semelhante e não maior? Porque ele sabe que não existe nada e nem ninguém maior do que o nosso Deus. Então ele quis ser semelhante. Então o orgulho ele está diretamente relacionado com Satanás. E isso é interessante da gente conversar sobre isso, porque ninguém de nós está isento de cair nisso, né? A questão do orgulho. Porque Maria Emília citou Lúcifer. Lúcifer estava com Deus, né? Lúcifer estava com Deus e o orgulho entrou no coração dele. Ezequias, como eu falei, um rei temente a Deus, começou muito bem a sua história como rei de Israel, mas ele não estava isento de cair nesse pecado. E a Bíblia nos orienta a respeito disso. Porque diz, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque se nós não nos cuidarmos, todos nós estamos sujeitos a cair. Enquanto nós podemos ser tentados, nós podemos cair em tentação. Entende isso? Enquanto nós podemos ser tentados pelo pecado, nós podemos cair em tentação. Então, isso é muito importante da gente entender, porque nós precisamos cuidar disso na nossa vida. Começar bem não nos garante nada. Começar bem não garante nada. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre esse tema. Ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Porque vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, e agora querem se aperfeiçoar pelas obras da carne. Isso não faz sentido. A carta de Gálatas é muito interessante a respeito disso, porque aquela igreja estava fazendo isso. Eles começaram bem, receberam o Espírito Santo, receberam o Senhor com alegria, né? A mensagem de Jesus com alegria, e depois de começarem tão bem, eles estavam se aperfeiçoando por obras da carne. E na nossa vida, da mesma forma,
Quando nós aceitamos Jesus, né? Nós começamos a caminhar com Cristo, a nossa vida começa a ser transformada, mas isso aqui não garante nada para nós. Porque em Ezequiel a Bíblia vai dizer, se alguém que é justo, se um homem justo, deixa a sua justiça e começa a praticar obras de injustiça, ele vai ser condenado por isso. A sua justiça não vai ser levada em conta. Então, mais uma vez eu afirmo, para nós é importante ouvir isso. Porque se hoje nós estamos de pé, a nossa atitude não deve ser de orgulho porque estamos de pé. Deve ser de humildade e de cuidado, para que nós não venhamos a cair. E, por último, Tiago, coloca para mim aí, Tiago 4, versículo 6. A respeito do orgulho, fala assim, ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Já imaginou, irmãos, você estar do lado oposto de Deus? Tem como ganhar alguma coisa estando do lado oposto de Deus? Deus se opõe aos orgulhosos. A Maria Emília destacou que isso foi o que tirou Lúcifer do céu. O orgulho é terrível. Nós não podemos dar espaço no nosso coração ao orgulho. E olha só, muitas vezes o que gera orgulho no nosso coração são até coisas boas. Ou seja, começou bem. Só que isso, se nós não cuidarmos, gera orgulho no nosso coração. E aí, se você deixa o orgulho entrar no seu coração, você se acha em oposição a Deus. Imagina bater de frente com o Senhor, porque é isso que a Bíblia está dizendo. Deus se opõe aos orgulhosos. No momento em que o orgulho entra no nosso coração, Deus vai se opor a nós. Por quê? Porque Deus não admite dividir sua glória com ninguém. E o orgulho é isso. É tentar ter para nós uma glória que é de Deus. Né? E aí vamos no versículo 13, continuando aí. Versículo 13 do capítulo 20, mostra que depois que Ezequias deixou que o orgulho entrasse no coração dele, como ele passou a proceder, né, na sua vida. Versículo 13. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Comenta para a gente, evangelista Josivane, essa nova forma de se comportar de Ezequias, né? São os resultados, né? Agora, após fazer o pedido e o Senhor mostrar para ele como ele seria curado, né, o versículo 7 fala que o profeta Isaías diz, olha, vai colocar uma pasta de figo na sua enfermidade e você vai ser sarado. Então é interessante que Deus poderia ter curado ele com um gesto milagroso, mas usou algo do natural, do cotidiano. Usou algo da medicina atual para poder curar, sarar Ezequias. E junto com essa cura, veio agora o que os irmãos estavam falando, que é a questão do orgulho. Porque agora ele começou a apresentar os seus resultados. Então, o orgulho não vai chegar ao coração de um ser humano quando ele está numa fase ruim da vida. Numa fase ruim da vida, o ser humano vai ser quebrantado, o ser humano ele vai buscar ajuda. Ele vai se humilhar porque ele já está humilhado. A situação dele já é uma situação de humilhação. Porém, quando chegam os resultados, o mal é achar que os resultados chegaram por força própria ou por mérito próprio. Por isso que a Bíblia nos diz, falando do maior resultado que temos em Cristo Jesus, que pela graça somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. E não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, o maior favor que recebemos da parte de Deus não é por mérito nosso,
Por isso, nenhum dos outros resultados que podemos alcançar em nossas vidas vai ser por méritos nossos. Devemos entender que é sempre o Espírito Santo nos conduzindo no caminho de vitórias. E Ezequias não percebeu assim, porque Ezequias, quando recebeu agora uma pessoa que era considerada inimiga do seu reino, inimiga do povo de Deus, ele começou a apresentar a sua casa, a apresentar as suas riquezas, as suas posses, as suas conquistas. Então, o grande desafio para o ser humano é reconhecer os seus erros sem justificá-los e contar as suas vitórias sem se vangloriar. Se a gente conseguir essas duas máximas, significa que a humildade de Cristo está em nós. Repito, o grande desafio do ser humano: falar dos seus fracassos sem justificá-los, porque a gente diz o quê? Isso aconteceu comigo assim por causa disso. Foi culpa da esposa, foi culpa do esposo, foi culpa do filho, foi culpa do pastor, foi culpa da igreja. Ou seja, a gente atribui uma culpa a alguém pelos nossos fracassos. Então, diante de Deus, o mérito do ser humano é em reconhecer os nossos fracassos sem justificá-los. Por outro lado, a gente contar as nossas conquistas reconhecendo que veio das mãos do Senhor. E o texto ainda nos ensina uma outra lição, que não devemos contar para todos sobre as nossas conquistas. Porque não era para ele ter apresentado a sua casa ao inimigo. Não era para ele ter aberto a porta da sua casa para o inimigo. E ele abriu por quê? Porque estava envaidecido pelas suas conquistas. Porque ele apresentou o quê? Os seus resultados, os seus tesouros, as suas conquistas. Então a gente, às vezes, está festejando algo, e aqui, irmãos, não sou contra as mídias, porque nos ajuda a divulgar o evangelho, enfim. Mas as redes sociais, elas têm se tornado uma prisão por aquilo que é exposto. E, sobretudo, pela forma como é exposto nas redes sociais. Imagine que estou fazendo aniversário de casamento, eu e minha esposa. E aí, nós dormimos juntos. Nem sempre isso acontece, né? Às vezes eu estou trabalhando. Mas imagine que nesse dia nós estamos em casa, nós dormimos juntos. E aí, eu acordar pela manhã, a primeira pessoa que eu vejo é quem? A minha esposa. E aí, ao invés de dizer para ela que a amo e fazer os elogios, os reconhecimentos, para ela, que estou com ela, eu vou nas redes sociais e coloco. Por que dessa exposição? Estou dizendo que tenho nada contra quem faz. Fica aqui uma reflexão. Porque às vezes as pessoas não dizem que amam as pessoas que estão à sua volta, mas vão nas redes sociais e colocam um texto, uma coisa linda. Diz isso para a pessoa que está ao seu lado, não é? A não ser que essa pessoa esteja longe. Mas hoje a gente tem a tal da chamada de vídeo, né? Então Ezequias, ele se envaideceu. E às vezes as pessoas vão às redes sociais para se envaidecer, para se engrandecer, para dizer, olha como eu sou romântico. Eu estou usando o termo romântico porque foi o exemplo que eu dei, né? Ou olha as minhas conquistas, né? Então, Ezequias, ele, nesse ponto, ao abrir a sua casa, ele abriu a sua casa para o inimigo, porque o seu coração estava envaidecido, estava orgulhoso com as suas conquistas. E isso é interessante, assim, é assunto demais, né? O perigo da superexposição. É muito perigoso, né? A gente não vai a fundo, mas uma coisa é fato. A vida privada sempre dura mais, né? A vida privada sempre dura mais. Lembre-se sempre disso. Só que no decorrer da história, o que aconteceu? Depois que Ezequias mostra, né, abre os seus tesouros ao inimigo, o profeta de Deus, ele condena, ele reprova esse ato de Ezequias. Não era para ele ter feito isso, né? Basicamente o que ele fala. E ele fala que por causa disso,
está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Isaías fala com Ezequias, né? E a resposta de Ezequias a essa fala de Isaías fala: todos os tesouros que você mostrou, eles vão levar tudo. E outra coisa, os seus descendentes vão ser escravos dele. E aí, normalmente, diante de uma fala dessa, o que vem ao nosso coração? É uma fala triste, né? É uma coisa terrível. Só que o que veio ao coração de Ezequias, que estava cheio de orgulho? Versículo 19. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Isaías falou com Ezequias, né? Todos esses tesouros que você mostrou, eles vão vir e levar tudo. E vão vir e levar os seus descendentes. O que Ezequias pensou? Vai ser meus descendentes, maravilha, no meu reino tem paz e segurança. Vai ser só depois que eu morrer. Ele foi extremamente egoísta. E o egoísmo, ele é uma marca de quem está com o coração cheio de orgulho, né? Ele tornou-se egoísta e não se importou com as suas gerações, com as gerações do povo de Deus, né? Ele não se importou com isso. O rei que começou tão bem lá no início, né? Termina o seu reinado muito mal, porque começar bem não nos garante nada. A Bíblia nos diz, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até a metade não nos garante nada. Perseverar até quase o fim não nos garante nada. Nós precisamos aprender a perseverar até o fim. E então, Maria Emília, Ezequias age dessa forma, com egoísmo, né? Ele não se importa com as gerações futuras, ele deixa muito claro ali, né, que ele não dava mais importância ao que aconteceria desde que no reino dele tivesse paz e segurança, né? No reino dele ele estivesse tranquilo. E nós vamos entrando aqui, né, no capítulo 21, onde começa a história de Manassés. E Manassés, a Bíblia diz que tinha 12 anos quando começou a reinar. Ezequias vem a falecer, né, depois dos 15 anos que Deus falou que ele ainda viveria. Então Ezequias faleceu e veio Manassés, filho de Ezequias, no lugar dele. E Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se Ezequias, o começo do reinado de Ezequias, nós vemos a Bíblia dizendo que Ezequias fez o que era bom aos olhos do Senhor, Manassés começa diferente. Né, Maria Emília? Comenta para a gente sobre isso de Manassés. Na verdade, aqui, se a gente for olhar, né, que o Senhor ele tinha dado 15 anos a mais para Ezequias, então Manassés ele nasceu durante esses 15 anos a mais. Então, ele conheceu um exemplo de pai impiedoso, egoísta, extremamente orgulhoso. Gente, não dá para você pegar uma criança brasileira, ser adotada por um casal norte-americano e ela fala português. Ela vai falar inglês. Um bebezinho que é adotado por um casal norte-americano, ele vai falar inglês. Maria Emília, o que isso tem a ver? É o meio. A criança, ela aprende no convívio social, no convívio familiar. Uma criança que nasceu no Brasil e é levada para os Estados Unidos, ela vai falar inglês. Uma criança que é nascida e criada dentro da igreja, com os pais ali, com os princípios bíblicos, ela vai servir ao Senhor. Pode até dar uma escapadinha lá no mundo, mas ela volta, porque a palavra está ali dentro. Agora, alguém como Manassés, que já nasceu aonde o seu pai estava totalmente contaminado pelo pecado, ele não teve condições de aprender
sobre o Senhor, sobre a sua palavra, né? E aí ele começa a fazer todos os tipos de perversidade possível. E aqui eu volto lá naquela fala, né? Não é só como termina, é quando termina. Um outro exemplo disso, gente, é que a gente fala que Ezequias deveria ter colocado a sua casa em ordem e descansado no Senhor naquele tempo. Outro exemplo disso é João Batista. João Batista é a voz que clama no deserto. Ele foi levantado, ele foi guardado no deserto, preparado no deserto para anunciar o Messias. E ele anunciou o Messias, ele batizava, raça de víboras, aquela história que os irmãos já conhecem. Quando ele batizou Jesus, gente, o ministério dele acabou. Se ele foi guardado no deserto e foi chamado para anunciar o Messias, o ministério dele ali encerrou, o ciclo encerrou. Ele poderia ter feito o quê? Vamos iniciar um novo ciclo. Eu vou atrás de Jesus e os discípulos. Mas aí o que diz a palavra? Pode dever de casa para os irmãos, tá? Professor é assim, passa dever de casa. Vocês vão lá, estudem lá nos evangelhos. Ele seguiu com os seus discípulos para um outro caminho, ele não foi atrás de Jesus. E aí o que acontece? Foi decapitado. E aí o momento na prisão que ele entrou em crise, será que era realmente o Senhor, né? Mas por quê, gente? Porque tem como e quando termina. Nós precisamos entender esse tempo. Por isso que nesse tempo, nesses 15 anos a mais, ele gerou um filho que não teve condições, não é também isentando da culpa, mas não teve condições de conhecer ao Senhor, porque ele já estava ali num ambiente onde o pai já não se importava. Tanto que ele falou assim, minha casa vai ficar em paz, os meus filhos, que Deus pulo deles. Estou nem aí para os meus filhos. Olha que ambiente de perversidade e maldade. Ele não tinha condições. Ele foi atrás de outros deuses, ele sacrificou a outros deuses, ele derramou sangue. Uma coisa terrível por causa da falta de sensibilidade do pai em ouvir ao Senhor lá atrás. E fica muito claro o coração de Ezequias nessa fala, né? Que ele não se importava mais com suas gerações. Muito claro. E isso é um erro no qual nós não podemos incorrer, né? Um homem bom, a Bíblia diz, né? Ele deixa herança para os filhos dos seus filhos. Não é só herança em dinheiro, né? Qual é o seu legado? O que você está deixando para as suas gerações, né? Que exemplos eles vão ter de você? Porque, como nós mencionamos, né? Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar. Ou seja, ele nasceu nos últimos 15 anos de Ezequias, depois que ele foi curado pelo Senhor. E ele só conheceu essa versão de Ezequias. Ele só conheceu o rei egoísta, o rei mau, o rei perverso, o rei que não se importa com as suas gerações. Ele só conheceu essa versão. Ele não conheceu o Ezequias do capítulo 18, que a Bíblia elogia, né? E a herança que Ezequias, então, deixa para Manassés é uma herança de maldade. E se você ler o contexto no capítulo 21, você vai ver que Manassés foi um dos piores reis de Israel. Um dos piores. Por exemplo, o versículo 6 fala que Manassés também sacrificou o próprio filho no fogo. Praticou feitiçaria, adivinhações, consultou médiuns e espíritas, fez o que o Senhor reprova. Né? Pensa bem, um rei que queimou o próprio filho no fogo. Por quê? Ele aprendeu com Ezequias a não se importar com suas gerações. E foi isso que ele praticou nas gerações dele também. Versículo 9 fala assim, mas o povo não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Ou seja, Manassés levou a nação ali, né, o reino de Judá, a uma maldade tão grande que a Bíblia declara que a maldade de Israel naquela época era maior do que o povo que vivia em Canaã antes de Israel conquistá-la. O povo que nem conhecia o Senhor. Então, Israel que conhecia o Senhor agia pior do que aquele povo.
E por último, né, isso levou, é claro, como a Bíblia diz, né, o Senhor a trazer juízo sobre a casa de Judá, assim como foi com o reino do norte. E no finalzinho do capítulo 21, a Bíblia menciona ainda o reinado de Amon. Amon, que era filho de Manassés, né, que também, da mesma forma, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que o Senhor reprova, né? Imitou, olha o que diz, versículo 20 e 21. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, Amon, como seu pai Manassés havia feito. Seguiu o exemplo do seu pai e adorou os mesmos ídolos que ele. Ou seja, em outra versão fala que Amon fez tudo exatamente igual o seu pai havia feito. Então, eu quero uma última fala de vocês, o que vocês têm a considerar sobre isso, mas o que eu destaco ao final aqui é que um rei que começou tão bem, né? Talvez quem esteve aqui no discipulado passado ou ouviu a respeito dos capítulos 18 e 19, fala, meu Deus, que homem, né? Que homem era Ezequias, primeira linha. E olha como termina, né? A história dele. É muito triste o que ele deixou para as gerações dele e após o seu reinado, como as coisas desandaram em Israel, né? Por isso nós precisamos correr bem a corrida que nos foi proposta, né? Como diz a palavra de Deus, e terminar não como Ezequias, terminar como Paulo, combati um bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Agora me está destinado, me está reservado a coroa da vida. Então, nós precisamos ir por esse caminho, né? Começar bem é importante, mas terminar bem é o mais importante. Fala para mim, evangelistas, um último destaque a respeito desses textos que nós lemos. A gente finaliza aqui a minha fala dizendo o seguinte, que embora a gente não possa desprezar os pequenos começos, contudo, como está escrito em Eclesiastes, é melhor o final das coisas do que o início. É melhor ir no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Porque no lugar onde há luto, há um ambiente de reflexão. No lugar onde há festa, há um ambiente de euforia. E na euforia, as pessoas tomam decisões equivocadas, né? E como é bom a gente estudar a Bíblia e ver a Bíblia em uma porção maior, e não pegar apenas um fragmento. Porque se a gente pegar só aquele texto em que Ezequias, o versículo, né, do capítulo 20, em que Ezequias ele se volta para a parede e faz uma oração, e Deus responde, mudando o diagnóstico, mudando a sentença, a gente pode trazer uma mensagem que vai motivar as pessoas a buscarem resultados para além da vontade de Deus. E a minha fala encerro dizendo que mais importante do que os resultados é justamente os decretos de Deus, por mais difíceis que sejam de nós os recebê-los e acatá-los como palavra de Deus. Amém. Evangelista Maria Emília. Esse texto ele tem muita informação, né? Ele é muito rico, ele tem muitas coisas que para nos acrescentar, né? Mas a gente falando, né, do discernimento, do tempo, porque era o tempo dele ser recolhido. Às vezes acontecem algumas coisas nas nossas vidas, a gente perde alguém que a gente ama, ou algo que a gente esperava não acontece, e nós ficamos muito frustrados, nós ficamos perdidos, a gente não entende, na verdade, né, o que aconteceu. Mas o Senhor, Ele vê o que a gente não vê. Ele sabe o que nós não sabemos. E a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Nós precisamos, diante de tudo isso que a gente falou aqui, nós precisamos nos submeter à vontade soberana de Deus. Quando nós orarmos, a gente lembrar da oração de Jesus, né? Jesus, ele
não queria ir para a cruz, porque ele sabia, não é que ele ia sofrer, mas é que ele ia ficar separado de Deus. Então, essa era a pior dor para ele. Então, ele disse assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, será que nós temos coragem de fazer essa oração diante de uma perda, diante de uma situação contrária à nossa vontade? Será que nós temos essa coragem de dizer, Senhor, eu desejo isso, eu desejo isso, eu desejo isso, mas que em tudo seja feita a tua vontade, não a minha? Nessa manhã nós somos desafiados a orar dessa forma. É difícil, mas nós somos desafiados pela palavra do Senhor a nos submeter a essa vontade soberana. Amém. Glória a Deus. Nós sempre comentamos aqui, irmãos, nós que estamos aqui em cima, né? Ao final, que parece que a gente está indo devagarzinho, mas a gente só passa correndo pelos textos, né? Porque é muito conteúdo. É muito conteúdo. Então, dediquem tempo a isso, né? Estudem também, aproveitem esse discipulado dessa forma, né? Leiam o texto de fato, estudem mais um pouquinho em casa, vejam, como eu falei, as concordâncias, né? Porque isso agrega demais a nossa vida, né? Amém. Coloque-se de pé, vamos orar ao Senhor para nos despedirmos nessa manhã. Feche seus olhos, fale com o Senhor a respeito do que você ouviu nessa manhã. Que parte que é tocante à sua vida nesse momento? Qual é a parte que diz respeito a você, do que foi falado, o que você precisa alterar na sua vida? Sempre que estamos diante da palavra, ela vem sempre para nos fazer crescer de alguma forma, né? Então, de tudo que foi falado aqui a respeito de Ezequias, né? Das ações, das reações de Ezequias, como foi o final da sua vida, como ele deixou o orgulho entrar no seu coração, como ele perdeu o tempo de fechar os ciclos, né? Como ele desafiou a vontade de Deus e acabou mal. Em que ponto essa palavra faz sentido na sua vida hoje, para você aplicar? Ore a respeito disso aí agora, fale com o Senhor. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu amor por nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela vida do rei Ezequias, Senhor, porque através da vida dele, o Senhor deixou registrado para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, que como foi ministrado a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos conduza em obediência, Senhor. Limpa dos nossos corações toda vaidade, toda soberba, todo orgulho, toda prepotência, ó Deus, toda arrogância, tudo aquilo que não condiz com a Tua vontade, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos ensine a olhar para o Senhor, ó Deus, cada dia, em cada circunstância, em meio às adversidades, em meio aos diagnósticos desfavoráveis, ó Deus, que nós continuemos, ó Deus, a olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. E que o nosso coração, ó Deus, possa sempre descansar no Senhor, crendo que a vontade do Senhor, apesar das circunstâncias, continua sendo boa, perfeita e agradável. Nos conduza em paz, em segurança, ó Deus, durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa trajetória aqui na terra, Senhor. Nos leve em paz para os nossos lares, que tenhamos um dia em Tua presença, para a noite, ó Deus, continuarmos cultuando ao Senhor em congregação, em nome de Jesus. Deus abençoe.